Também tem a questão das traduções, por equivalência dinâmica e formal. Quando eles iam começar a traduzir, eles poderiam traduzir o idêntico ao original, letra por letra, só que tinha coisas que a gente não ia entender. Ou eles poderiam traduzir o contexto para a gente, que eles estavam entendendo. Por exemplo, tinha um salmo bem antigo, numa revista, numa tradução por equivalência formal bem antigo, que dizia bem assim: Deus abençoe os meus chifres. Então, quando os tradutores iam escrever para outra língua, ele sabia que aquilo ali não significava Deus abençoe meus chifres. A gente não sabe, que a gente é outra cultura, outro povo, outro tempo, outra terra, outro tudo. Mas aqueles estudiosos sabiam, então eles tinham duas opções. Ou eles colocavam Deus abençoe meus chifres e dizia, eu vou escrever idêntico ao original, porque eu sou fiel. Ou eles diziam, não, a gente está querendo ser fiel, mas na verdade vai ser infiel no fundo, porque o povo não vai entender Deus abençoe meu chifre. Pelo contrário, vão tirar onda aqui. Deus abençoe meu chifre? Poxa, o que isso quer dizer? Então, se o segredo é ser fiel para mostrar idêntico ao original, mas o povo não está entendendo, de alguma maneira eu não estou sendo tão fiel. Então vamos fazer o seguinte: a gente sabe o que significa isso, que eles conheciam. O chifre, naquela cultura, naquele povo, significava força. O chifre do búfalo, a força do búfalo, por exemplo. Quando ele dizia Deus abençoe o meu chifre, ele está dizendo Deus abençoe a minha força. Deus me fortaleça. Então, quando eles iam traduzir, eles traduziam no significado o que queria dizer, que eles entendiam. O Senhor me fortaleça. O Senhor me sustente, o Senhor me dê forças. Então, tinha dois tipos de tradução. A tradução por equivalência formal, que eles botavam igual por igual, e a tradução por equivalência dinâmica, que trazia o significado. Aí, hoje, as nossas Bíblias elas são traduzidas em um leque, tanto das formais para as dinâmicas. E aí tem como formais, por exemplo, bem formal hoje, para a gente no português, Almeida Corrigida Fiel. Almeida bem formal. Aí tem Almeida Corrigida Fiel. Tem gente que diz, ela é a única Bíblia verdadeira. Tem muita gente que diz assim, só Almeida Revista Corrigida Fiel é verdadeira, porque é igual ao original tal. Mas tem palavras na Almeida Corrigida Fiel daquela época que o português já mudou e não tem hoje. Será que ela está sendo tão fiel? Será que quando eu faço o uso da mesóclise na gramática portuguesa, como darcivusia, é uma linguagem que eu vou conseguir atingir o número de pessoas na sociedade de hoje? A questão não é a Bíblia se adaptar à sociedade. A questão é a sociedade entender o que a Bíblia queria dizer no original. Eu não atualizo a Bíblia, mas a linguagem atual se atualiza para que eu entenda o original. Eu preciso passar para o povo da linguagem de hoje o que o original quis dizer. É isso que eu preciso fazer. Então, as versões bíblicas vão se atualizando. Ainda tem gente que diz, não, mas a Revista Corrigida Fiel tem que ser desse jeito mesmo. Só o povo da Revista Corrigida Fiel vai para o céu. Tá, então dos Estados Unidos não vai, porque lá não tem Corrigida Fiel. King James lá. Tá, e o povo da Espanha só vai dar Reina Valera? Se não for Reina Valera, não vai para o céu? Porque a Almeida Corrigida Fiel só tem no Brasil. E lá no povo hindu, que só tem Almeida lá. Ei, então eu tô sendo grosseiro, né? Assim, eu tô falando isso porque a gente vê irmãos nossos às vezes. Tem gente que gosta, gente. Uma coisa eu gostar, dizer assim, eu amo a Corrigida Fiel, que ela é mais próxima do original, eu gosto mais dela. É uma coisa normal. Eu particularmente gosto muito. Outra coisa é dizer, ela é a única que é verdadeira. Essas Bíblias aí que tem paciência, né? Então tem uma Almeida Corrigida Fiel, depois vem uma Revista Corrigida, aí depois vem ali mais no meio, ali já um equilíbrio, a Revista Atualizada, que é uma Bíblia boa para se pregar, porque ela nem é tão dinâmica, mas também ela não é tão formal, ela é uma Bíblia bem legal de se pregar. Aí depois tem uma, por exemplo, uma NVI da vida, né? Já é mais dinâmica, e nós temos uma bem dinâmica com uma NTLH. E aí no meio, a Almeida Revista Atualizada foi para a gramática dos dias atuais, entrou a nova Almeida Atualizada, que é uma Bíblia fantástica. Fantástica. E aí a gente tem as vantagens e desvantagens. Por exemplo, para complementar, né, eu ia acabar não entrando, mas estou entrando nesse assunto para a gente fechar com chave de ouro aqui, tá, gente? Vamos aproveitar e entrar logo nesse assunto também para a gente fechar tudo, né? Tanto críticos quanto majoritários, quanto tradução formal e tradução dinâmica. Independente se o texto é crítico ou majoritário. Aí a pessoa diz, qual é a melhor delas? Depende. É que nem uma faca. Qual a melhor? Faquinha, uma navalhazinha ou um peixeirão? Depende. Para cortar mato é melhor o quê? Para cortar mato, qual é o melhor? Facão, né? A peixeira. Facão, peixeirão. Facão. Agora, para eu cortar tomate para fazer uma saladinha.
A É faquinha. de A não, faquinha. né? Então depende do que eu quero usar aquela. Assim são as nossas traduções. A gente tem a linguagem do português, a gente fala português, a gente não fala grego koiné, e a gente não fala hebraico massorético. A gente vai deixar de empreender a Bíblia por causa disso? Então, a gente fala português, então qual é a ferramenta do português que a gente usa? Depende. Se de repente eu vou chegar na praia para ler a passagem lá num luauzinho com os meninos com jovem, eu vou chegar para a versão corrigida fiel. Dai e dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Pois com a medida com que vos tiverdes medido, vos medirão também. Pois com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Boa medida, recalcada. Recalcada é uma coisa que a gente pode até existir no português hoje, mas a gente não sabe mais o que é. Nem todo, se eu perguntar aqui pra gente, nem todos nós vamos saber o que é recalcada. Eu Sacudida. Oi? sei de hoje. Sabe o que é Oi? recalque? Quando a pessoa tem inveja de outra, principalmente mulher, diz bem assim, não tá com recalque de mim. Isso, gente, olha. Aí Vê mudou que o a configuração sentido. muda, né? Tá vendo? Mudou o sentido. Muda o sentido. Porque a medida recalcada ali é uma coisa boa, né? Nesse outro. Isso, e a gente. Então, nosso português muda. Então, será que esse recalcado daquela versão bíblica está sendo a melhor para eu ler ali no luau, para os meninos, para o jogo? Talvez não. Não é que a Bíblia tem que se atualizar, gente, de jeito nenhum. A gente é quem tem que se moldar aos padrões bíblicos. Vimos isso na aula de hoje. A gente é quem tem que se atualizar de acordo com o Evangelho, e não o Evangelho é a gente. Não, quem diz que a Bíblia tem que ser atualizada está falando heresia. A gente está falando da tradução bíblica ser sempre atualizada para a linguagem que a gente está usando, de maneira que a nossa língua e a leitura faça com que a gente entenda os originais, o que ele quis dizer no original, do jeito que era lá. A nossa língua muda. Aí vem essa daí. Então, eu não vou pegar uma corrigida fiel para um momento desse. Então, eu mesmo estou no carro dirigindo ali. Aí eu estou ouvindo aquela Bíblia do Cid Moreira. Estou ali no trânsito, prestando atenção. Eu quero uma coisa mais leve para mim. Qual a versão tá ali? NTLH, que é a mais dinâmica. Show de bola. Para mim, show de bola. É uma versão bem leve ali. Muitas das vezes eu estava dirigindo ali ouvindo. Disse, oxe, que coisa interessante. A Bíblia fala isso. Eu não tinha visto, porque eu tinha visto nas versões mais formais. Quando fui ver na formal, era. Ela clareia um pouco mais. Agora também tem as desvantagens. Por exemplo, a NTLH, ela muda algumas palavras que são prenhes de significado, ou seja, tem significado próprio. Por exemplo, justificação, santificação. Ela diz que a justificação é a aceitação de Deus. Não, não é. Na verdade, a aceitação é uma das consequências da justificação. A justificação é uma palavra própria. Aí ela foi tão dinâmica, para facilitar tanto, que já tirou o nome justificação. Claro que quando a gente fala para um menino a aceitação de Deus, vai ficar mais fácil de entender. Agora, se eu for pregar, já não dá para pregar com o nome aceitação, preciso pregar com o nome justificação. Aí, nesse momento, eu já deixo de usar essa arma e já começo a usar uma arma mais próxima do formal. Aí depende, eu vou manuseando, não tenho as duas armas ali, eu vou usando. Eu vou falar sobre o amor ágape de Deus, é melhor pegar uma mais pura, formal. Né? Agora, se eu for ler, tá lendo aqui, como eu disse o exemplo, né? Tá ali lavando um prato, varrendo a casa, dirigindo ali, talvez uma dinâmica seja um pouco mais leve, talvez. Então, enfim, estou na praia com o menino, vou levar uma dinâmica, não vou levar um formal. Então, são armas. Então, essas são as diferenças das traduções, tá, gente? Que a gente viu no começo. Professor, Oi, Gilda. então eu preciso agora, não é de uma Bíblia, não. Preciso de um kit de Bíblia, né? Fado. É, porque se eu for falar para vários tipos de pessoas, aí agora é um kit. Na verdade, a gente tem, por exemplo, às vezes a gente tem mais de uma, mas vamos supor que a gente tem uma. Eu tenho hoje, a minha Bíblia padrão hoje para esta é NA, a Bíblia de Estudo NA, né? Estou até fazendo uma propagandazinha dela aqui, que é uma Bíblia boa mesmo. Mas às vezes a gente está trazendo uma mensagem da igreja. Os próprios meninos lá sempre tem no celular várias versões, né? Às vezes a gente bota no celular, às vezes tem a Bíblia, um tem uma corrigida fiel, outra tem NTLH. Aí já aconteceu de eu estar na igreja pregando e dizer, olha, alguém que tem uma versão diferente dessa, leia, por favor. Aí alguém lê. Muito bom. Outro que tem outra versão diferente, leia. Outro lá, leia outra versão. Ou a gente diz, quem está no celular, bota na versão tal. Aí já bota. Ou até na internet, quando a gente está pesquisando em casa, como a própria aula que a gente teve, a gente estava lendo Gálatas, a versão formal de um lado, né, como um Ave Maria ou um ACF, Almeida Corrigida Fiel, ou Bíblia na versão Ave Maria, que são formais. E do outro, um NTLH, que é dinâmica, né? A gente estava lendo assim. Então, hoje, assim, eu prefiro o escrito também, eu prefiro o papel, não gosto muito das telas. Mas as telas trazem para a gente essa vantagem, né? De qualquer momento eu boto aqui na internet Bíblia na versão NVI.
Nova versão internacional, ele Tô. que dá lá o versículo na versão NVI. Não me adapto a nada no celular, prefiro tudo no papel. Porém, tem uma situação. Ontem eu recebi uma profecia de que eu vou para lugares que são com, tipo, cabanas, ocas. Como é que eu vou achar a internet lá, se isso for verdade? Esse que eu vos digo, minha irmã, decorai a Bíblia toda, em todas as versões. Do céu, agora eu tenho um pouco Foi mal. Desculpe, não resisti, não. Desculpe. de medo. Ok, minha irmã, mas uma coisa é fato, a gente entendeu as diferenças, hein? E agora a gente Entendi. sabe onde a gente está lidando, a gente sabe o que a gente está lendo, a gente sabe como está manuseando a situação. É diferente, isso faz diferença pra gente. Feito, minha Perfeito, irmã. perfeito. Muito obrigada, viu, Bênção pastor? do céu, né? Bênção do Bênção céu. do céu, bênção do céu. A gente entender essa questão das traduções, a gente entender essas questões aí. Aí, como a gente tinha falado em momentos anteriores, mas eu vou aproveitar que está sendo gravado aqui e repetir, a gente vê que tem uns símbolos, né? As versões, por exemplo, ao meio da revista atualizada tem aquele símbolo das duas bolinhas. A NAA é o símbolo das duas bolinhas, só que ela está um pouquinho mais 3D, eu vou dizer isso, né? Vou utilizar essa expressão. A gente tem a Bíblia como a NTLH, que tem aquelas cruzes, né? Três tracinhos para cima, três tracinhos para o lado, que viram uma cruz. Elas ficam ali do lado da Bíblia. Quando a gente pega a nossa Bíblia que vira para o lado, aquela parte que a gente lê, geralmente está ali o símbolo. Ao meio da revista corrigida, que é uma Bíblia com espada passando no meio, e aí sai seguindo os símbolos, né? De cada tradução, de cada versão bíblica. Isso é bem interessante. E mesmo assim, quando eu abro a Bíblia lá nas primeiras páginas, na segunda e na terceira página, às vezes tem o nome, né? Revista, Almeida Revista e atualizada. Então a gente consegue identificar também, além do símbolo que está ali também. Interessante isso. Então, se alguém tiver com a Bíblia aí, tanto as senhoras quanto quem está vendo a gravação, pegue a sua Bíblia e dê uma olhada do lado, né? Para ver se acha o símbolo. Porque achando esse símbolo vai ser. E eu já vi Bíblia que não tem o símbolo. Não é que ela não tenha o símbolo, mas que ela não mostra na capa. E mostra dentro. E eu já vi Bíblia que nem mostra na capa e nem mostra dentro. Aí também fica difícil, né? Era legal que mostrasse o símbolo. Mas na própria internet a gente coloca lá a versão e ele mostra o símbolo da versão também. Meus irmãos, amém? Vamos. Eu tenho NVI, ARA e Almeida Revista e Corrigida. Irmã Geila, me ajude. Eu senti um pouquinho de desdém para a minha pessoa que não tem todas essas versões. Agora, uma católica que tem aqui tem dizendo versão da linguagem de hoje só. É uma versão católica, mas por equivalência mais dinâmica, né? Porque a versão Ave Maria é uma equivalência mais formal. Pastor, Então, oi, minha irmã. da aula, porque ela tem mais subsídios para isso. Pois é, pois é. Ela disse, deixa eu ver aqui das que estão aqui na minha frente. Eu tenho aqui uma revista corrigida, tenho uma revista atualizada. Ela nem se importou porque eu disse que só tinha um NA e talvez um outro ali escondido. É capaz dela ter os originais grego e hebraico ali com ela também, viu? Meu Deus, a gente precisa usar a Aline para dar aula, é o único jeito. Pois é. Eu que não tenho, né? Fazer o quê, né? Eu vou pesquisar aqui nas internet os original, as outras versões aqui. É. Eita, benção. Minhas irmãs, uma alegria estar com vocês mais uma vez aqui, viu? Nesse momento, nessa aula especial. Vamos fazer uma oração para a gente encerrar esse momento de novo e eu parar a gravação já para o pessoal? Vamos orar, né? Vamos. Obrigado, Jesus, por mais esse momento precioso, por mais esse momento que estivemos juntos, Senhor, em comunhão, sorrindo, brincando, nos alegrando e também tratando de coisas tão importantes a respeito da Tua palavra. Amado Jesus, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, por Tua misericórdia em nossas vidas. Continue conosco, Senhor, nós precisamos de Ti, nós dependemos de Ti. E que tudo isso que nós estamos aprendendo do Senhor venha ser para que nós possamos fazer a Tua obra, venha ser para que nós possamos obedecer a Tua palavra cada vez mais. Toda honra e toda glória são Tuas, Jesus. Tudo vem de Ti. Nós recebemos de Tuas mãos e algo que façamos que vamos devolver ao Senhor será daquilo que recebemos das Tuas próprias mãos. Só o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Te somos gratos, Jesus, pelas oportunidades. Te somos gratos pela saúde, pela voz, pelo sorriso.
por tudo que o Senhor nos tem feito e por todas as bênçãos do Senhor nas nossas vidas, ainda que em meio a lutas e que em meio a lágrimas. Até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nos tem sustentado o Senhor. Louvado seja o teu santo nome. Todas as irmãs de Deus dizem amém, minhas Amém. irmãs. Amém. Graças a Deus. Vou parar a gravação aqui, tá bom?